gente, mas Ele tem algo para fazer nessa noite. Você pode tomar o teu assento, as crianças podem estar indo lá para a escolinha. Fala para o irmão do seu lado aí, eu já sabia, meu irmão, que Jesus está aqui. Glória a Deus. Bom demais estar aqui, foi bom demais a gente chegar cedo. Eu e o pastor, enquanto passava o jogo ali, a gente comentava que ajustamento bom, né? Como é bom estar junto, como é bom estar sorrindo, como é bom estar alegre. Independente da situação, independente dos fatores. O mais legal de tudo isso foi a gente estar junto aqui, viu? Acredite nisso. Quando a gente está aqui sorrindo, gritando, festejando, isso aí não tem preço, gente. Isso não tem preço. Amém? Eu vou dividir uma palavra com você. O tema de hoje é: atenda ao chamado e continue andando. Fala para o teu irmão aí, continua andando. Continua andando. Fala para ele, tem alguém te chamando, irmão? Tem alguém chamando. Tem alguém te chamando. Eu já contei aqui, não canso de contar, meu cunhado se converteu e aí quando ele me enxergava, ele dizia: Deus tem uma volta na tua vida. Até hoje eu estou tentando aprender algo, carpintaria ou, sei lá, pedreiro para concluir a obra. Deus tem uma obra na tua vida, mas na verdade é que a gente tem um chamado, todos nós temos um chamado. Deus chamou cada um aqui. Se você veio pelo jogo, convidei lá, recebeu um convite e vim assistir o jogo, você foi enganado, meu irmão. Você veio aqui porque Deus te chamou, Deus tem um plano para você. E hoje Ele quer transformar o seu coração. Talvez você tenha um sonho, talvez você se frustrou por causa de alguma coisa e parou no meio do caminho em busca do seu sonho. Deus quer dizer para você hoje, continua andando. Continua andando. Eu queria dividir um texto com você que está lá em Josué, capítulo 1. Coloca para nós aí, por favor. Josué, capítulo 1, é um texto conhecido. Josué, ele está num momento de transição. Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. E o texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a você todo o lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Deus está fazendo uma promessa aqui para Josué. Ele está dizendo, seja forte e muito corajoso. Só que, além da promessa, Deus está dando uma tarefa para Josué. A partir de agora você vai assumir o lugar de Moisés. A partir de agora você vai conduzir o povo à terra prometida. Uma tarefa e uma promessa. A tarefa é, conduza o povo. A promessa é, eu darei a terra a você. Só que Josué está num momento de transição. Ele está num momento de responder um chamado de Deus. E esse chamado de Deus começa lá atrás, quando Josué
as fortificações da cidade, elas são, não tem como a gente derrubar, não tem como entrar. Eles dizem mais ainda, olha, eles estão armados até os dentes. E o povo vai murchando, o povo vai ficando cabisbaixo. O povo está que nem o torcedor do Brasil hoje, quando o Rally cabeceia a bola, eles começam a duvidar. Mas Josué e Caleb, eles dizem, não, a terra é boa. A terra emana leite e mel. A terra tem fruta de toda a qualidade. A terra é frutífera. Olha, a terra que Deus nos prometeu é maravilhosa. Agora veja os dois pontos de vista. Um olha para o problema, os outros olham para a solução. Um olha para o obstáculo, o outro olha para o sonho, para a conquista. É interessante. E realmente, quando a gente recebe o chamado de Deus, quando a gente se coloca aos pés de Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador, nós somos curados, nós somos tratados, nós somos transformados. Deus começa a nos dar tarefa. A promessa de Deus vai chegar na nossa vida dependendo do nosso ponto de vista. Dependendo da nossa decisão, se a gente vai olhar para os obstáculos ou se a gente vai olhar para o sonho, vai olhar para a promessa. O que nós estamos olhando hoje? O que você está olhando hoje? Para chegar ao seu destino. Para chegar onde Deus prometeu que você ia chegar. Você está olhando para os obstáculos? Ou você está olhando para a promessa? É isso que eu queria conversar com você essa noite. Coloca para mim lá em Deuteronômio. Josué, capítulo 14, versículo de número... Bota o versículo de número 6 aí para mim, por favor. Josué 14, 6. Isso é bem antes, tá? Os homens de Judá vieram a Josué e Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, de Esofé, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, e cada espardeia sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, olha só. Olha o testemunho de Josué. Isso aqui é para a nossa vida, gente. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de cada espardeia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Aqui tem alguém que não desiste tão fácil. Esperou 45 anos. Com 85 anos ele disse: ei, eu me sinto tão forte como lá naquela época. Aqui tem alguém que carrega a promessa. Aqui tem alguém que não fica duvidando. Aqui tem alguém que não cai na cilada do inimigo. Porque o inimigo ele não precisa de muito para fazer eu e você desanimar. Ele só precisa de um ponto de interrogação. Você vem num culto abençoado desse, o pastor diz para você: olha, você vai vencer, olha, você vai ser curado, olha, a tua família
aí você já fica 45 anos sem questionar, sem perguntar, 45 anos servindo, 45 anos andando. Fala pro teu irmão aí, continua andando, irmão. Continua andando. Continua andando. Ah, pastor, mas quando as coisas ficarem boas, eu vou dizimar. Quando eu ganhar um bom salário, aí eu vou ofertar o Senhor. Não, faz agora. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no mundo. Ah, pastor, quando eu tiver uma folga no meu serviço, eu quero servir lá na igreja, eu quero. Não, meu amigo. Arruma uma folga agora, dá um jeito. Serve ao Senhor agora, continua andando. Eu não vou servir o Senhor quando as coisas estiverem boas. Eu vou servir o Senhor enquanto eu estiver na luta. Eu vou servir o Senhor enquanto eu estiver na batalha. Eu vou servir o Senhor enquanto eu estiver na enfermidade. Eu vou servir o Senhor enquanto eu estiver desempregado. Eu vou servir o Senhor. Eu vou servir o Senhor. Sirva o Senhor na tua luta, meu irmão. Aprenda. Vida de gente grande não é fácil. Quer uma vida fácil? Pergunta por Isaac lá em casa, ele tem uma vida fácil. Ele levanta de manhã cedo, já com a madeirinha dele quentinha, ele vem com a madeirinha assim. Aí ele senta na poltrona, e aí vai a vovozinha lá, bota o cobertorzinho dele, e aí liga a televisãozinha, desenho, e ele fica com a madeirinha. E aí sabe o que ele faz? Quando eu vou passar na sala, ele vem cá. Aí eu vou lá para dar um abraço, ele não quer um abraço. Eu fico assim para ele ficar tomando uma mazinha dele e pegando a minha orelha assim. Aí isso é uma vida fácil, né? Mas eu digo para ele, para acabar aí. Vida de gente grande não é fácil. Mas 10 minando o povo. Aí Deus olha e diz, não, esse povo aí não estão preparados. 2 estão preparados para entrar. O restante não está preparado. E eu acho muito interessante a história do deserto, porque a história do deserto, ela nos ensina muitas coisas. Primeiro que nós temos que passar por processo, porque se nós não passar pelo processo de transformação, de aprendizado, de enfrentar obstáculos, de enfrentar lutas, de passar por cima de tanta coisa, às vezes, que nos atrapalha, se a gente não aprender a fazer isso, quando a gente chegar no nosso chamado, a gente não fica lá. A gente cai, porque a gente não está preparado. Sabe que o povo, quando marchava no deserto, sabe o que eles fizeram? A primeira coisa, uma coisa impressionante que eles fizeram, eles colocaram na frente de todo aquele povo as crianças. Eles botaram as crianças na frente. Por quê? Porque as crianças, elas têm um passo menor. E se elas têm um passo menor, ninguém fica para trás, eles vão respeitar os passos das crianças. E a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 29, 5, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Então o Senhor disse, durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as roupas, nem a sandália dos pés de vocês se gastarão. Vocês não comerão pão, nem beberão vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Fez isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Uma criança caminhando no deserto, caminhando por 40 anos. Uma criança com 12 caminhando no deserto, daqui 10 anos ela tem 22. 20 anos ela tem 32, 40 anos ela tem 42 anos. Ou seja, quem era criança já não é mais criança, já é adulto. E veja que impressionante, a sandália e a roupa crescia no corpo das pessoas. Eles tinham a sandália e a roupa mais limpa do que lavar na máquina. Impecável. E quem era idoso e começou a caminhada vai morrendo, vai ficando para trás. Por quê? Porque o povo, quando sai do Egito, meu irmão, eles só sabem uma coisa: trabalhar. 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 Eram escravos. Não estavam preparados para dominar. Não estavam preparados para conquistar uma terra. E aí eles vão morrendo. Só que Deus é tão inteligente
E agora Israel tem um exército para dominar e para conquistar a terra prometida. Processos. Respeite os processos, viu? Mas não fica pelo caminho. Oh, eu estou aprendendo, o Senhor está me ensinando. Não, continua andando, continua aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo, vai se transformando, vai se moldando. Existe uma terra prometida. Mas você vai ter que tomar. Não, o Senhor é comigo, o Espírito Santo. Não, meu amigo. Olha os pezinhos no chão e vai à luta. Quero ser alguém na vida, vai estudar. Eu quero prosperar. Bora, vai trabalhar. Sabe o que eu aprendo aqui? As roupas eram limpas, os calçados cresciam no pé. Enquanto você está no processo, andando, tentando evoluir, os que estão na tua volta estão crescendo junto com você. Evolua como homem, evolua como mulher, evolua como profissional, evolua como pai, evolua como filho. A tua família vai crescer junto com você. Aleluia! Mas continue andando. Continue andando. Segundo ponto, eu não quero me prolongar muito. Deus prometeu. Deus prometeu. A gente fica muitas vezes, será que Deus... Não, Deus prometeu. Se Deus prometeu, vai ser. Se Deus prometeu, vai se cumprir. 2008. Me converti, muito legal. Parei de ser delinquente mental. E aí um dia eu disse para Deus, eu quero um serviço assim, assim, eu quero ser feliz, eu quero limpar meu nome, não quero mais estar no SPC, E eu nunca acreditei muito nesses malucos que ficam profetizando e sapateando e caminhando nas nuvens. Mas um dia eu fui no clube e aí desceu um irmão lá de Novo Hamburgo. E aí ele pegou na minha mão assim, sapatinho de fogo, eu já estava meio que quase correndo. E ele disse, Deus vai te dar o que você pediu hoje de tarde. Já começou certo, era de tarde que eu estava orando. Deus vai te dar o que você pediu. Hoje de tarde, lá no seu quarto. Uau, peguei para mim essa promessa. Isso era metade do ano. Na última semana de dezembro daquele ano, um amigo meu queria abrir uma empresa. O nome dele estava muito mais ferrado do que o meu. Eu vivia muito pouco perto dele. E aí ele pediu para mim, André, me presta teu nome, eu vou abrir uma empresa. Assim que der tudo certo, eu tiro o teu nome. Não se preocupe, tá? Beleza. Na última semana daquele ano, falei para a Lise ligou para os órgãos e tal. Aí fui lá, deu tanto aqui, ele foi lá e ligou o meu nome na mesma semana. Na mesma semana da promessa de Deus. O meu nome ficou ali. Deus. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai se concluir. Pode demorar. Talvez, pastor, está demorando. Não, está demorando é porque falta alguma coisa para você aprender. Pastor, olha só, Deus me prometeu. Será que eu vou chegar? Vai chegar, você está andando. A pergunta é, você está andando? Você está evoluindo? Você está se transformando? Você está se transformando, meu irmão? Você está evoluindo? Você está andando? Você está batalhando? Você está levantando cedo? Deus prometeu, vai chegar na tua mão. Se não chegou ainda, fica tranquilo. Falta alguma coisinha para você aprender. Mas continua servindo. Continua sendo fiel. Continua amando o próximo. Continua se entregando o máximo. Continua cuidando da tua família. Continua cuidando do teu caráter. Porque se Deus te prometeu, Ele vai entregar na tua mão. Faz assim com a tua mão assim. Só quem tem promessa faz assim. Quero profetizar. Tudo que Deus prometeu para você, viu?
toda palavra que você escutou aqui em cima desse altar, Deus vai colocar na tua mão. Eu não sei se vai ser esse ano, eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, mas eu quero profetizar na tua vida. Não importa o que aconteça, você vai continuar andando, porque a terra prometida é logo ali, e Deus vai colocar ela na tua mão, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e aplauda o nome do Senhor, aleluia! Glórias a Deus! Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel. Amém?